Olá! Nesta aula de Direito Constitucional, nós vamos trabalhar a organização do Estado brasileiro. Organização do Estado que começa no artigo 18. A organização do Estado toda, ela começa no artigo 18, vai até o artigo 33, falando das regras, não é? Quem são os entes federativos, forma federativa de Estado, distribuição de competências, e 34, 35 e 36 são as exceções à regra da organização do Estado, que são as regras sobre intervenção. A intervenção estadual e intervenção federal, elas estão localizadas nos artigos 34, 35 e 36. Mas a gente sabe que a organização do Estado, ela tem, até chegar em intervenção, né, ela tem muitas regras, as regras gerais, não é? Que coincidem com o fundamento da forma federativa de Estado é a autonomia. Então, a gente primeiro estuda as regras sobre a autonomia, a repartição de competência, e só no final é que a Constituição fala sobre a exceção, que é a quebra da autonomia, né, que seria a intervenção. Mas vamos lá começar. Deixa eu abrir aqui o material para você. Organização do Estado. Ok. E aí, quando a gente fala de organização do Estado, a gente vai lembrar de inicialmente três aspectos sobre a organização do Estado. Tá aqui, ó. A organização e estruturação do Estado brasileiro podem ser estudadas, primeiramente, sobre três aspectos: forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Então, quando a gente fala de organização do Estado, é necessário que a gente saiba qual é a nossa forma de Estado, qual é a nossa forma de governo e qual é o nosso sistema de governo, tá bom? Eu adianto para você que a nossa forma de Estado é federado ou federação, Estado composto, né? A nossa forma de governo é república, e o nosso sistema de governo é presidencialismo ou presidencialista, lembrando que a forma federativa de Estado, ela é considerada cláusula pétrea, certo? Pela nossa Constituição, essa aqui é cláusula pétrea, tá? Não pode ser abolida nem por emenda. Essas duas aqui não são cláusulas pétreas. Não são cláusulas pétreas. Mais sobre presidencialismo, que fala de independência e harmonia entre os poderes, eu vou dizer uma coisa para você. É cláusula pétrea a nítida separação dos poderes, é cláusula, não tem esse acento aqui, cláusula pétrea, tá bom? Separação dos poderes, eu coloco nítida separação entre os poderes para evidenciar, não é? Então, como os poderes se relacionam é uma característica do presidencialismo. Agora, se mudássemos para parlamentarismo, ainda assim nós teríamos que ter a separação entre os poderes, a nítida separação entre os poderes, tá bom? Mas eu só adiantei aqui um pouquinho para você, a gente tem muita coisa ainda para ver nessa sequência, então vamos lá. A gente, antes, né, eu falei para você aqui que a organização e estruturação do Estado brasileiro pode ser estudada primeiramente sobre três aspectos, né, forma de Estado, forma de governo e sistema de governo, e eu já dei nome aqui aos bois, né, já disse quem é quem aqui, mas antes disso a gente tem que saber o conceito, é a partir desse conceito de Estado que a gente consegue definir forma de Estado, especialmente forma de Estado, né, mas forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Aí a gente tem o seguinte, o que é Estado? Aí eu anoto aqui para você, olha. Estado é uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma determinada população sobre determinado território, no qual a palavra ordenação expressa a ideia de poder soberano. Eu marquei aqui para você algumas palavras-chave, tá? Já a gente vai explicar o que significa isso. Então, olha só, o Estado é uma ordenação, é uma organização, a ordem, que tem por fim específico e essencial
a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma determinada população. Lembrando que essa população aqui significa nacionais mais os não nacionais, ok? Então, aqui é povo mais o não povo, certo? Tá? Então, o Estado é uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma determinada população, sobre determinado território, tá? Então, e não é em qualquer lugar, é num determinado território, na qual a palavra ordenação expressa a ideia de poder soberano. Essa ordenação aqui é poder soberano. Ok? E aí a gente vai falar depois de soberania, né, com poder, finalidade, soberania, a gente vai falar dos elementos que compõem o Estado, mas conceituamos aqui, primeiro conceito. Aí eu trago um outro conceito aqui para você. O Estado é uma ordem jurídica, soberana, olha, ordenação, né, que tem por fim o bem comum, finalidades, o bem comum de um povo situado em determinado território. Aqui a gente consegue achar de forma mais específica, nesse conceito de Dalmo de Abreu Dallari, a gente consegue, de forma mais resumida, não é, conceituar o Estado e encontrar os elementos que compõem o Estado, tá? Mas a gente vai organizar isso mais à frente. Olha aqui. Elementos constitutivos do Estado. Presta atenção. Para existir um Estado soberano, a doutrina entende que é necessário a reunião de um conjunto de elementos, que a gente chama de elementos constitutivos do Estado. Então, os elementos constitutivos do Estado são esses que eu deixei grifado aqui para você, que eu deixei negritado aqui para você. Olha. O Estado, e a gente fala de Estado soberano, né? Aqui não é um Estado-membro, aqui é um Estado soberano, tá? O Estado constitui-se de 4 elementos essenciais: poder soberano, povo, território e finalidades. Vou ler aqui. Olha. Poder soberano de um povo situado em um território com certas finalidades, ok? O povo é o elemento humano. O povo é o elemento humano do Estado, ok? E o que é o povo? Um conceito aqui superficial, né? Povo é um conjunto de pessoas com laços de cultura, crença, costumes e que geralmente é da mesma origem geográfica, ok? Povo é um conjunto de pessoas com laços de costume, crença, línguas e que geralmente é da mesma origem geográfica. Esse povo naturalmente exerce poder, ok? Se você, o poder é o elemento político do Estado. Se você já fez a leitura alguma vez, já estudou o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, ele diz assim: todo poder emana do povo. Então, se nós temos o povo, se existe esse conjunto de pessoas com laços de cultura, crença, costumes e que geralmente é da mesma origem geográfica, esse povo naturalmente exerce poder, ok? O poder soberano, tá? Ele emana do povo, todo e qualquer poder emana do povo, tá? E aí, o que é o território? O território é o elemento físico, é o elemento geográfico do Estado. Geográfico, tem um Gzinho aqui, geográfico do Estado, certo? E finalidade é o elemento social do Estado, e a finalidade é o bem comum. Agora, o bem comum, tanto que o Dalmo, olha, o Dalmo Dallari aqui, ele usa o termo, olha, bem comum, por fim, o bem comum. Porque o bem comum ele está relacionado com a cultura de cada povo. O bem comum, por exemplo, do povo brasileiro não é necessariamente o bem comum do povo belga, do povo alemão. É claro que tem coisas que são comuns mesmo, porque são direitos humanos, não é? Mas as culturas elas são diferentes, tá? Então, aqui a gente tem os 4 elementos:
Poder, que é o elemento político. Povo, que é o elemento humano, que é o primeiro, não é? Poder, que é o elemento político. Finalidade, que é o elemento social. E território, que é o elemento físico ou geográfico. É necessário que, para o povo existir, é necessário... Aliás, para o Estado existir, é necessário que esse povo, que tem poder e que tem finalidade, tenha um território próprio, por menor que seja, fértil, infértil, com litoral, sem litoral, o povo ele precisa do seu território para poder formar, junto com os outros elementos, o seu Estado. A Constituição, continuando aqui, é o conjunto de normas que organizam esses elementos constitutivos do Estado: povo, território, poder e finalidade. Desse modo, a Constituição figura como lei suprema de um Estado, lembrando que só existe Estado quando a gente tem a reunião desses 4 elementos, tá? Vamos lá. Uma coletividade territorial só adquire a qualificação de Estado quando conquista sua capacidade de autodeterminação, com independência em relação a outros estados. No Estado brasileiro, esta independência ocorreu em 1822. Então, assim, vamos só fazer aqui um comentário breve. Quando os portugueses e outros europeus chegaram aqui no Brasil em 1500, nós tínhamos os indígenas, vários povos indígenas. Na visão que a gente tem hoje do direito, nós tínhamos, sim, povos indígenas no território brasileiro, ok? Era um conjunto de pessoas com laços de cultura, crença, costumes, e que geralmente eram da mesma origem geográfica. Como era povo, tinha poder, certo? Tinha finalidades que eram próprias e tinham o seu próprio território. É fácil perceber. Só que quando o português chegou aqui, ele invadiu o território brasileiro e ele dominou os povos que existiam aqui, porque não era só um povo. As etnias indígenas não eram e não são, né? Só uma. Então, o português chegou aqui, dizimou, matou, subjugou, invadiu, saqueou, certo? Os povos que aqui viviam, certo? Alguns eram belicosos, outros não, a maioria não. E o que era belicoso aqui, ele estava muito em desvantagem em relação à tecnologia que o português trazia, né? de guerra. Então, o que acontece? Quando o português chegou aqui, ele não considerava o índio nem gente, que é quanto mais povo. Então, o índio que vivia aqui, olha só, ele era povo, na visão que a gente tem do direito, mas ele não foi reconhecido pelo dominador, que chegou aqui invadindo, mas dominou, ele não era reconhecido como povo, certo? Se não era reconhecido como povo, também não era reconhecido o seu poder, também não era reconhecida a sua cultura, a sua finalidade, os seus fins, certo? Opa, um N aqui, perdão. Eu ia fazer fim em singular, acabei colocando fins. De finalidade, fins de finalidade, não é? E o território que era do indígena foi dominado. Ou seja, a gente não tinha esse reconhecimento por aquele que tomou o território brasileiro. Aí, de 1500 a 1800, vamos jogar 300 anos, porque eu quero chegar bem aqui, tá? O que a gente tinha nesse período aqui? Vieram para cá portugueses, nasceram aqui descendentes de portugueses, vieram para cá outros europeus, e também nasceram aqui descendentes desses europeus, vieram os africanos escravizados e nasceram aqui descendentes dos africanos, e em 300 anos a gente já era um grupamento social diferente de Portugal, a metrópole. Na colônia portuguesa, porque nós não éramos um Estado ainda, nós tínhamos aqui um conjunto de pessoas com laços de cultura, crença, costumes, e que geralmente é da mesma origem geográfica. Na verdade, muita gente não era da mesma origem geográfica. Nós já tínhamos aqui, sim, um povo, tá? Que não era nem igual aos povos originários, mas que sofreu muita influência, e não eram nem iguais... o povo não era igual também à metrópole portuguesa, certo? Esse povo que vivia aqui, miscigenado, multicultural, que é, na verdade, a essência, a semente, a raiz da nossa cultura atual. Nós somos um povo multicultural atualmente, miscigenado, multirracial, multicultural, porque nós somos resultado dessa mistura toda que aconteceu com a formação do povo brasileiro, ok?
Então, esse povo, em 1800, já era povo que era diferente de Portugal, era diferente dos povos originários do Brasil, já tinha poder, certo? Aqui, quem vivia aqui, nós já tínhamos poder de coesão social que o índio tinha. O índio, na sua origem, o indígena, na sua origem, também tinha, mas que foi dominado, foi massacrado, foi aculturado, enfim. Mas aqui, em 1800, nós já tínhamos um povo, uma cultura diferente, mistura de tudo, não é? Nós tínhamos finalidades, agora eu vou colocar fim no singular, para não cometer esse erro aqui que eu fiz no outro, e nós não tínhamos o nosso território ainda. O território ainda era de Portugal, ok? Isso aqui não era nosso ainda, porque nós éramos uma colônia, ok? Nós éramos colônia de Portugal. O território era de quem? Era lusitano, era de Portugal, ok? Somente em 1822, aquela jogada política chamada independência ou morte, você vê que eu não uso os termos que a gente aprende na escola, né? Eu faço uma interpretação mais atualizada disso, com um olhar crítico, certo? Não foi só um ato heróico, não. Havia ali uma jogada política, um interesse político, porque tudo é político, né? Então, havia aqui, em 1822, uma mudança, certo? De status, e a gente passa a ter um território próprio. Então, esse território próprio, ele só vai acontecer em 1822. E aí é em 1822 que a colônia Brasil, certo? Passa a ser Estado brasileiro. Povo, poder, finalidade e território, ok? Vamos lá. A República Federativa do Brasil é o nome do Estado brasileiro. Então, quando a gente usa o termo República Federativa do Brasil, é o nome do Estado brasileiro. Quando a gente usa Brasil, Brasil é o nome do país, ok? Então, isso aqui, Estado, República Federativa do Brasil, tem um sentido jurídico, político. País, Brasil, tem um sentido geográfico, ok? Forma de Estado é denominada federativa. Nós somos uma federação, ok? Que indica tratar-se de um Estado federal e a forma de governo é republicana. Aí, olha só que interessante. Como é que eu percebo a forma de Estado? Eu vou pegar, volta aqui, olha, o elemento poder, peguei o elemento poder e pego o elemento território. Vamos lá. Forma de Estado ela é caracterizada pela distribuição de poder no território. Imagine que isso aqui é o mapa do Brasil. Nessa nossa aula vai ter slide com o mapinha do Brasil mesmo, tá? Para eu poder fazer essas ilustrações aqui, essas comparações. Imagina aqui o mapinha do Brasil, e aí eu te pergunto, no Brasil o poder está num ponto só, ok? O poder está num ponto só. Deixa eu fechar aqui, que eu fiz uma besteira. Ele vai apagar, tá? Não tem problema, não. O poder está num ponto só um momentinho, que ele saiu. Ou... Isso, está num ponto só. Perdão aqui, que ele saiu. Eu cliquei sem querer aqui num botão. Apaguei, né? Mas vamos voltar aqui. Nós somos uma federação. Eu estava falando com você sobre poder e território, aqueles dois elementos que a gente usou para definir, para tentar definir a forma de Estado. Aí eu vou desenhar de novo aqui o mapinha do Brasil, e eu vou fazer a seguinte pergunta, foi nesse ponto aqui que eu apertei, já vou fazer de novo. Eu vou perguntar para você o seguinte, no Brasil, o poder, ele está num ponto só do território, certo? Ou o poder está em vários pontos do território? O que você me diz? O poder no Brasil está em vários pontos do território. Então, nós somos um Estado unitário,
Não, nós não somos um Estado unitário. Nós somos um Estado composto de vários pontos de poder. Esse Estado composto de vários pontos de poder também é conhecido como Estado federado, certo? Como Estado federal ou como federação. Então, a forma federativa de Estado é caracterizada pela distribuição de poder no território, certo? É essa a definição de forma federativa de Estado, e quando a gente lê o artigo 1º caput da Constituição, a gente percebe claramente: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal. Vou desenhar de novo aqui, olha, fazendo a leitura do artigo 1º. Eita, ficou horrível esse mapa, mas vamos lá. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados, dentro de cada estado, como se tivesse uma lente de aumento, municípios, cada estado tem um monte de municípiozinho, e o Distrito Federal. E é essa leitura que você faz quando analisa o artigo 1º caput da Constituição. E aí, forma de governo. Forma de governo, a gente analisa o elemento poder, ok? E aí, do elemento poder sozinho, a gente vai pensar o seguinte: existe o governante, e existe o governado, que é o povo, né? Aí a gente pergunta: o governo, certo? Que é aquele que está exercendo o poder, ele é feito, ele é feito mesmo, a palavra seria mais adequada, pelo governante para o governante, ou pelo povo e para o povo, certo? Na teoria da república, e por isso que é res pública, certo? A coisa pública, o governo é do povo, no interesse do povo. Então, a nossa forma de governo republicana, ela é caracterizada pelo governo do povo, no interesse do povo, e tem várias características que a gente pode identificar. Eu não quero saber se, na prática, um ou outro governante infringe, desobedece, ataca princípios republicanos, mas a Constituição ela é recheada de princípios republicanos. A gente tem, por exemplo, o voto direto e secreto como um princípio republicano, porque dá liberdade de escolha para o povo não fica sujeito a pressões de nenhuma autoridade, ok? A questão do mandato periódico, nós não somos uma monarquia, então, periodicamente, nós somos chamados como eleitores a votar, confirmando, mantendo os nossos representantes, que vão se reeleger, ou trocando por outros, ok? A gente tem, por exemplo, os remédios constitucionais, eles são dispositivos processuais republicanos, ok? E tem muita coisa, não tem nem espaço para isso. A figura do Ministério Público, só existe Ministério Público. A figura do Ministério Público ele é um órgão republicano, a prestação de contas, os sistemas de controle interno e externo, a existência de tribunal de contas, tudo isso é característica de modelo republicano. Então, o que a gente tem, resumindo aqui nesse slide? A gente sabe que nós somos uma forma federativa de Estado, e a federação, vou colocar bem aqui, federação, é caracterizada pela distribuição de poder no território. Ok? Tá? E a república é caracterizada pelo governo do povo, no interesse do povo, onde a gente tem vários. Aqui eu coloquei só um pouquinho dos princípios republicanos que a gente encontra na Constituição. Mas vamos continuar. Aí eu falei de forma de Estado aqui, né? Nós somos uma federação. Agora, falar um pouquinho de forma de governo. Na verdade, eu até volto a falar de forma de Estado de novo. República. Forma de governo república, né? A nossa forma,
Foi proclamada em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A forma republicana de governo foi mantida pelas constituições posteriores, inclusive a atual, e confirmada através de plebiscito. A gente teve plebiscito república ou monarquia e a gente confirmou república, tá bom? Federação, tá aqui, olha. Forma de Estado definida, forma de Estado adotada pelo texto constitucional brasileiro e definida como cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, não pode ser abolida nem por emenda. Consiste na descentralização de poder dentro do território. Eu anotei naquele outro slide, distribuição de poder no território. Mas é interessante a gente usar descentralização, porque a gente usa o mesmo raciocínio do direito administrativo. A descentralização administrativa cria novos entes administrativos. A desconcentração administrativa não cria novos entes administrativos, só órgãos, entes despersonalizados. A descentralização, a desconcentração cria órgãos, a descentralização cria novos centros. Descentralização cria novos centros, novos entes. No caso da descentralização administrativa, entes administrativos. No caso da descentralização política, entes políticos, olha só, criando novas pessoas jurídicas. Então, a descentralização de poder cria novos entes políticos, porque políticos vêm de poder. Esses entes políticos também são chamados de entes federados, porque nós somos uma federação, não é? E quais seriam esses entes federados? Os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, tá bom? Vamos lá? Sistema de governo. O sistema de governo brasileiro é o presidencialismo, entretanto, não adquiriu a característica de imutabilidade. Em 7 de setembro de 93, por plebiscito, o Brasil decidiu mantê-lo como um sistema de governo vigente. Então, olha só, nós somos uma federação, e como federação, a Constituição diz que a forma federativa de Estado é cláusula pétrea, não pode ser abolida nem por emenda. Nós somos uma república e nós somos presidencialistas. Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo. Esses dois últimos não são cláusulas pétreas. Não adquiriu a imutabilidade, né? Como eu coloquei aqui, olha. Entretanto, não adquiriu a característica da imutabilidade. Os dois aqui, esses dois últimos, foram sujeitos a plebiscito em 93, perguntando se a gente queria mudar de república para monarquia, a gente quis continuar república, ou de presidencialismo para parlamentarismo, a gente quis continuar presidencialistas. Vamos lá? Democracia semidireta. Agora nós vamos para o nosso regime político. Eu já sei que nós somos uma federação republicana presidencialista, ok? Agora nós vamos falar do nosso regime político, que é democracia semidireta. Nós somos um Estado democrático de direito, né? No Brasil, vigora a democracia semidireta, ou também chamada democracia participativa, na qual é reconhecida a titularidade do poder ao povo, ok? Entretanto, o exercício do poder está nas mãos dos representantes do povo, sistema representativo, ok? Então, é o que diz na Constituição, assim, olha, todo poder emana do povo, ok? Então, de quem é a titularidade do poder? Do povo, ok? Que o exerce por meio de representantes eleitos, ok? Então, olha só, vou reler aqui para você. No Brasil vigora a democracia semidireta, na qual é reconhecida a titularidade do poder ao povo. Então, olha, todo o poder emana do povo. De quem é a titularidade do poder? Do povo, ok?
Aí, continuando a leitura aqui do slide. Entretanto, o exercício do poder está nas mãos dos representantes do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ok? Essa é a característica da democracia semidireta ou participativa, e essa anotação que eu fiz para você está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, um clássico da Constituição, que reconhece o nosso sistema representativo, ok? Vamos seguir. Ainda falando, agora a gente volta a falar de forma federativa de Estado, que é importantíssimo para a organização do Estado, porque, na verdade, eu começo a organização do Estado com você, trabalhando forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime político. Mas eu tenho que voltar para a forma federativa de Estado, porque aquele desenho daquele mapa que eu faço, feio, certo? Aquilo ali é a representação de todo o estudo de organização do Estado. Aquilo ali é a distribuição de poder no território. Então, está aqui, olha, a forma federativa de Estado teve sua origem nos Estados Unidos da América. Olha só, o modelo da nossa forma federativa é um modelo influenciado pelo modelo americano. Em 1787, tá? Antes, em 1776, as colônias britânicas da América, né, as 13 colônias da Inglaterra, né, as colônias americanas que eram dominadas pela Inglaterra, proclamaram a sua independência, tornando-se um Estado soberano. Aí houve ali uma etapa que não foi muito longa, tá? Que aí eu cortei aqui para você, porque não precisa. Aí eu coloco assim para você. Logo depois, os Estados Confederados reuniram-se na cidade da Filadélfia, né? Onde, então, estruturaram as bases da forma federativa de Estado. Então, quando as 13 colônias se tornaram independentes em 1776, eles viraram uma confederação, certo? Os Estados Confederados como um Estado soberano, tá? Mas ainda assim, não era uma federação, não existia essa modalidade, forma federativa de Estado. Aí, em 1787, já nem demorou muito, foi de 76 a 87, na Convenção da Filadélfia, eles abdicaram, né? Só teve um estado que faltou das 13 antigas colônias que viraram 13 estados confederados, soberanos, mas confederados. Eles se reuniram na Filadélfia e formaram os Estados Unidos da América, a primeira modalidade no mundo, na história, certo, de forma federativa de Estado. Dizem os autores que já existiram uma forma federativa em outras situações, até onde as polis, as cidades-estados gregas se reuniam para a guerra, enfim, mas não era permanente. Então, a gente vai ficar aqui permanentemente, o primeiro modelo é o norte-americano. Vamos lá. Os Estados Federados cederam, né, os estados norte-americanos cederam parte de sua soberania, sendo proibida a secessão, a separação. Enquanto eles eram confederados, não era proibido. Nascia por movimento centrípeto, de fora para dentro, os Estados Unidos da América. Os estados americanos se aglutinaram em um movimento de fora para dentro, tá? Influenciado pelo modelo norte-americano, o Brasil também adota a forma federativa de Estado. Todavia, sua formação ocorreu pelo movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, no qual um antigo Estado unitário, ok, porque nós éramos um Estado, nós éramos colônia, depois viramos ali naquele período das Seis Marias, né? Depois viramos um Estado, o Império do Brasil, em 1822, ele era um Estado unitário, certo? Centralizador, ok? Que distribuiu a autonomia aos novos entes federados. Não é? A gente, na verdade, nunca... Nós somos uma federação inspirada pelo modelo norte-americano, mas a nossa história é diferente. Lá eles já foram 13 estados soberanos que abdicaram da soberania, certo? Para formar uma federação. Nós aqui éramos capitanias hereditárias na origem, capitania hereditária e mato, ok? Depois viramos um estado unitário, centralizador, império, com poder moderador do imperador, um negócio bem arcaico, e esse Estado unitário abdicou do seu poder para distribuir entre os novos entes que a gente chama de entes federados, ok? Na forma federativa de Estado, há a repartição do poder no espaço territorial. Já fiz aquele desenho que você pode achar que é ridículo, mas
ilustra perfeitamente essa definição. Há a repartição de poder no espaço territorial, chamada divisão espacial dos poderes. Divisão espacial no território, tá? De poderes. A essência do Estado Federal é a repartição regional de poderes autônomos, ok? O federalismo, como expressão do direito constitucional, nasceu sob a influência da Constituição norte-americana, em 1787, está fundado na união das coletividades políticas autônomas, ou seja, com autonomia político-constitucional, autonomia federativa, ok? O Brasil assumiu a forma de Estado federal em 1889, ok? 1889, com a proclamação da República, sendo mantida nas Constituições de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, emenda 1 de 69. Embora o federalismo na Constituição de 67 e sua emenda 1 em 69 tenha sido apenas nominal, porque a autonomia foi bastante prejudicada nesse período, a autonomia federativa, né? A Constituição de 88, a nossa atual, recebeu o federalismo da evolução histórica, não sendo instituidora do federalismo. Manteve-o mediante a declaração constante do artigo 1º, que configura o Brasil como uma república federativa. Então, a forma do Estado brasileiro é a de Estado federal ou Estado composto, ok? Aí, eu vou dar um pause neste vídeo e a gente vai voltar no próximo bloco. Eu só vou dar um pause por causa do tempo. No próximo bloco, você vai continuar desse slide comigo, onde a gente vai ver os elementos do Estado federado. Toda a nossa aula ela vai estar concentrada na ênfase da federação, do Estado federado, porque isso é a base da organização do Estado brasileiro. Clica logo no próximo vídeo.